marcante. Bom Bom, dia. bom dia, Camila. Bom dia, Pepe. Hey, Oi, man, Camila, como ele tudo diz bem? aí, tudo bem? Tudo bem? Oi, Pepe, tudo bem? Camila apresenta aqui com a gente, está aqui fazendo as honras da casa. Em breve você vai conhecê-la, Pepe, porque Que a Camila mora bárbaro. em Salvador, Bahia. Opa! Sensacional. É. Muito legal. Vou levar você, Pepe, e o Atushi para os melhores rolês que não estão aí Nossa, no circuito comercial, hein? Já Se estou prepare. perdendo o sono. Vai ser Tá bom, memorável. gente. Memorável. Vai ser sim, vai ser sim. Vou Memorável. deixar vocês aqui, estou Muito aqui prazer. nos bastidores. Prazer todo meu. Um abraço. Valeu, obrigado, abraço. Camila. E aí, Pepe, bom dia, tudo bem com você? Tudo em paz? Não, no Otanistão, não, né? Então, eu ia te perguntar, pelo seu cenário, eu já percebi que você está de volta ao Otanistão, né? Como é que está o Otanistão? Estou de volta ao horror. Você já foi alistado? O Macron já te chamou para lutar na Ucrânia, Pepe? Exatamente. Hoje eu passei na porta da mairie, né, da prefeitura local do meu bairro, falou, será que eu preciso me alistar? Você é tecnicamente cidadão francês também, Pepe? De jeito nenhum. Ah. Não mesmo. Não, mas não queria te ofender, eu não queria te ofender. Não, eu não posso entrar em detalhes, mas não. Legal. Eu nunca quis tirar um passaporte francês, não. Por uma série de razões, é complicado. Legal. Pepe, então deixa eu só explicar para o pessoal, porque a gente falou essa coisa de estar aqui no Brasil e conhecer a Camila. Sim. O Pepe está vindo ao Brasil agora no mês de abril para uma série de conferências. Então a gente vai fazer São Paulo, Rio de Janeiro e atendendo a pedidos Belo Horizonte e Salvador também. Então vai ser bem legal, vai ser um roteiro bem cheio aqui, movimentado. E a gente já está finalizando aqui a programação para que tudo dê certo. É isso aí, né, Pepe? Tomara que a gente consiga organizar tudo aqui. Nossa, bárbaro. Especialmente saindo daqui. Eu quero sair daqui o mais cedo possível. Se eu pudesse sair a semana que vem já. Então vamos lá. A gente vai então ter uma série aqui de sexo, Pepe Escobar e rock and roll, né? Sexo acho que não vai rolar agora, mas assim... Como eu gostaria de falar de sexo, rock and roll nos anos 80. E claro, drugs, mas drugs não pode, né? Drugs não pode. Drugs não pode. Então, vamos falar de café. Mas o Pepe, o Pepe Café está bombando, aliás, é um sucesso tremendo, recomendo, né? A gente tem sempre dado algumas matérias aqui. Obrigado. Não, e é um sucesso estrondoso. É um canal pequeno, né, Leonardo? Tem apenas alguns meses. Ele vai crescer aos poucos. Ele está chamando a sua audiência, né? Isso demora, é normal. Não, mas é muito bom. Mas, Pepe, a gente está vivendo aquela situação mundial que você definiria como barra pesada ou até barra pesadíssima, né? Porque pesadíssima. Atentado terrorista em Moscou, o assassinato, né, das pessoas integrantes daquela ONG na Palestina. World Kitchen, exatamente, de um chefe espanhol. Uma condenação hoje nas Nações Unidas do governo de Israel por crimes contra a humanidade. E o mais grave de tudo, quer dizer, o atentado terrorista também ao consulado do Irã na Síria. Sim. Como é que a gente organiza? O que está acontecendo no mundo? É a última cavalgada do Império, como você previu que seria o governo Biden? Quer dizer, como é que você amarra esses fatos tão violentos que estão acontecendo? Bom, eu amarrei numa coluna que sai hoje, que é uma coluna extremamente barra pesada mesmo. É uma coluna que, justamente, o começo da coluna é Na verdade, o que aconteceu contra digamos, os doadores humanitários anti-fome em Gaza, dessa organização, ligada a esse chefe que é um darling da Casa Branca do Departamento de Estado, que tem uma história extremamente complicada, o principal é que isso encobriu, que foi a destruição do hospital de Al-Shifa, em Gaza, onde literalmente, depois de 2 semanas, a IDF não só arrasou e incinerou o hospital, como matou praticamente todo mundo que estava dentro do hospital, incluindo os cirurgiões, o corpo médico, enfermeiras, etc. É um negócio absolutamente horrendo. Mas isso durou apenas algumas horas no ciclo internacional,
de notícias, porque isso foi abafado pelo ataque contra os 3 veículos, veja bem, em sequência. É o que a gente chama three-tap, 3 pegadas, uma pegada atrás da outra, ou seja, um target, um objetivo atrás do outro, do comboio digamos, da cozinha humanitária. E, claro, como as vítimas são ocidentais, Leonardo, as mais de 400 vítimas, esmagadas inclusive por bulldozers e tratores do Al-Shifa, sumiram do noticiário ocidental. E o outro vetor da destruição absoluta de qualquer tipo de regra ainda remanescente no Ocidente foi um ataque a um consulado, residência do embaixador. Essa rua em Damasco é uma das principais bulevares do centro de Damasco. Tem várias embaixadas, tem restaurantes muito bons, cafés, etc. Do lado da embaixada do Irã, a embaixada do Canadá, para vocês terem uma ideia. Então, a embaixada do Canadá, no meio, entre a embaixada do Canadá e a embaixada do Irã, fica justamente o consulado iraniano e a residência do embaixador, que, por sorte, não estava lá. Esse foi o prédio atacado e completamente incinerado. Isso é a destruição absoluta da Convenção de Viena. E não só da Convenção de Viena. Se a gente vai na história antiga de Grécia, Roma, Império Persa, egípcios, sumérios, Rota da Seda, etc., a regra número 1 da diplomacia internacional, já durante todos os impérios, pré-Cristo, inclusive, era a imunidade diplomática. Por exemplo, você ia visitar o Gengis Khan, você sabia que nada iria acontecer porque o pessoal diplomático do Gengis Khan ia proteger a sua missão diplomática. Esses psicopatas bíblico-psicopatológicos, eles incineraram a noção de imunidade diplomática. E agora eu vou ser muito mais barra pesada. Leonardo e vocês todos, nem os nazistas fizeram isso durante a Segunda Guerra Mundial. Eles respeitavam as embaixadas ocidentais e respeitavam a embaixada soviética, por exemplo. Isso nunca aconteceu antes. Ou seja, a formulação que eu encontrei para definir isso é a desordem internacional baseada em nenhuma regra. É a inversão do que eles vivem tentando, como se chama, nosso brainwashing, lavagem cerebral dos nossos cérebros todo dia, o mundo internacional baseado em regras, que foi inclusive denunciado pelo presidente Lula recentemente, né, Leonardo? Você mesmo me disse. Essa é a desordem absoluta internacional baseada em regra nenhuma. Nada mais se respeita. O conceito de lei internacional e o conceito de diplomacia que se aplica ao planeta inteiro não existe mais. Então eles estão ultrapassando todos os limites, ou seja, é o terrorismo de Estado, entre aspas, não legalizado, mas impingido por um Estado terrorista. É o que está acontecendo. E isso é eu dizia, o espelho mais perfeito do atentado terrorista do Crocus City Hall em Moscou, onde eu ainda estava em Moscou. Foi numa sexta-feira à noite, todo mundo estava jantando à noite em Moscou, todos os restaurantes pararam, porque estava todo mundo olhando no celular, em tempo real. Os vídeos começaram a surgir dos tadiques recrutados, etc., e o Crocus City Hall pegando fogo. Foi um trauma na cidade inteira. No dia seguinte, para vocês terem ideia, no dia seguinte à noite, eu saí na minha rua, que é uma das ruas mais movimentadas, perto do centro, não tinha ninguém na rua. Foi a primeira vez que eu vi isso no centro de Moscou. Foi um trauma. Imagina se isso acontece, por exemplo, em São Paulo, em Paris, seja onde for. É um trauma da capital e é um trauma nacional. É interessante falar desses dois eventos, porque a gente vai falar das reações aos dois eventos, né? Sim. Vou ler os comentários do Cláudio. Parece que soldados sionistas foram orientados a atirar em tudo que se move, em tudo que vive e respira. Sim, essa é a diretriz, é correto, porque essa é a diretriz oficial. Exatamente. Mas quando você falou assim, olha, nem os nazistas fizeram isso, eu acho que não tem nem que se preocupar mais, porque se a gente pega, por exemplo, os rabinos ortodoxos lá em Israel,
Sim. Estão dizendo que o governo de Netanyahu é o novo nazismo, né? Quer dizer, então essa comparação é absolutamente pertinente. E aí eu queria te perguntar o seguinte: a grande questão é: o Irã vai reagir? O Irã tem capacidade, tem coragem para reagir? Não, diferente. Capacidade tem, coragem tem, mas veja bem, Leonardo, são 2.500 anos de diplomacia ou mais. Você não brinca com os persas em diplomacia. Eles são um dos mestres diplomáticos na história. Eu estava conversando isso ontem no programa do George Galloway, que muitos de nós, independentes, nós elegemos informalmente o George Galloway como o nosso primeiro-ministro. Ele é o verdadeiro primeiro-ministro independente da Inglaterra e de boa parte do mundo, né? Agora que ele voltou ao parlamento. E ontem, com o George, a gente abriu a nossa conversa conversando sobre isso. E eu estava tentando colocar, e depois o meu amigo, o professor Marandi, da Universidade de Teherã, ele me seguiu no programa do George. E o professor Marandi falou basicamente a mesma coisa. A diplomacia iraniana é extremamente sofisticada e ele sabe que isso é uma armadilha. A armadilha qual é? A armadilha é Bibi convencer o cadáver semi-ambulante na Casa Branca e o seu círculo de que eles têm que ajudar Israel numa guerra contra o Irã. Essa é a agenda Netanyahu. A agenda iraniana é completamente diferente. A agenda iraniana é eixo da resistência contra Israel. Ou seja, Irã, Hezbollah, as diversas milícias, diversos grupos no Iraque, Ansarallah no Iêmen, a Síria, o exército árabe sírio e milícias na Síria também, que eram, veja bem, super importante, os dois principais comandantes que foram assassinados nesse ataque de mísseis contra o consulado em Damasco. O principal é um general altíssimo nível do IRGC, do Al-Quds Force. Digamos, ele seria uma espécie de Soleimani 2.0, sabe? Ele era o coordenador do Irã com Síria e Líbano e estacionado em Damasco. Essa foi a razão principal. E isso, inclusive, os israelenses nem precisam dizer, porque a gente sabe. Eles, na cabeça deles, ok, qual é o cara principal dessa história toda do eixo da resistência contra nós? É esse comandante e o assistente dele. Que, eu diria, num erro estratégico, iraniano e sírio, estavam no mesmo prédio, na mesma sala, na mesma reunião. E como os israelenses têm um sistema de inteligência eletrônica virtual, eles fizeram as contas e falaram, eles estão lá, a nossa janela de oportunidade. Isso os iranianos não costumam fazer, os russos nunca fazem, e os iranianos não costumam fazer, mas dessa vez foram pegos, né, no meio do caminho. A estratégia do Irã é, por exemplo, o site para quem eu escrevo no oeste da Ásia, que é o The Cradle, baseado em Beirute. Eles publicaram essa semana uma matéria sensacional de um dos correspondentes deles do oeste da Ásia, basicamente explicando como você cozinha um sapo em câmera lenta. E quando o sapo percebe que ele está sendo cozinhado, é tarde demais. Essa é essencialmente a estratégia iraniana contra o regime sionista em Israel. Ou seja, diga, mas não vai haver uma puxar o Irã para a guerra, né? Como? Tudo que Israel quer é puxar o Irã para uma reação, então. Exatamente, né? É puxar o Irã para uma guerra, porque na cabeça do círculo em torno de Netanyahu, isso forçaria a mão do império. Não só pela potência do lobby zionista em Washington e o fato de que eles controlam não só Capitol Hill inteiro, o Congresso e o Senado, mas eles controlam principais instâncias dentro do Deep State, na CIA, no Pentágono, especialmente no Departamento de Estado, etc. Ou seja, ia ser inevitável. Os Estados Unidos têm que intervir para ajudar Israel. Os iranianos sabem perfeitamente essa história de cabo a rabo. Ou seja, a resposta vai ser direta, mas, na verdade, indireta. Eles têm várias possibilidades.
Por que o eixo da resistência está, digamos, espalhado por todas essas latitudes no oeste da Ásia? Uma retaliação pode vir da Síria, pode vir do Líbano, pode vir até do Iraque, pode vir de um deserto no Irã. Não vai necessariamente vir de, digamos, um centro de comando em Teherã ou em Qom, por exemplo. Não. Eles são muito mais espertos do que isso. Então, vai haver uma resposta, inclusive o Ayatollah Khamenei, diretamente, o Ayatollah Khamenei disse diretamente, haverá uma... Exato, ele postou, vai haver uma resposta que, claro, evidentemente, sutileza diplomática, ele não precisa especificar. A resposta provavelmente vai ser assimétrica e nada garante que a resposta vai vir nas próximas 48 horas. Veja bem, já se passaram 48 horas, não aconteceu nada. Teve uma especulação gigantesca de ontem para hoje de que isso aconteceu hoje, porque hoje é sexta-feira e é um dia importante, não só que é o Al-Quds Day, o dia de Jerusalém, como está no fim do Ramadã. Nada também. Ou seja, pode ser assimétrica na hora que Israel menos espera e pode ser um negócio brutal que não se concentre exatamente apenas em um objetivo militar ou objetivos militares de Israel. Pode extravasar. Pode ser um ataque, por exemplo, à estrutura energética de Israel, ou estrutura de transporte de Israel, que já está afetada por causa do bloqueio do Mar Vermelho para navios que vão para Israel com bandeira israelense ou que vão comerciar com Israel pelos Houthis do Ansar Allah. Ou seja, as possibilidades são enormes, e é isso que está deixando justamente o poder em Tel Aviv completamente desbussolado. Eles estão num desespero a ponto de que as pessoas em Israel estão fazendo estoque de água e de papel higiênico. É nesse nível, ou seja, virou uma histeria coletiva. Não, histeria, e hoje era alerta máximo em Israel. Hoje era alerta máximo, exatamente, alerta máximo. Você acredita que eles pegaram aviões, eles pegaram F-15s e F-16, desmontaram, botaram em, como é que chama, em jamantas, e estão transportando para lugares ocultos, com medo de que o Irã ataque aeroportos ou hangares onde estão os F-15s e os F-16 israelenses? É um negócio completamente, absolutamente demente. Foi provocado por eles e depois, na verdade, é uma resposta a resposta típica dos covardes, né? Eles precisam se esconder porque eles estão com medo da resposta. Ou seja, é a psicopatologia de um regime que está especializado agora, isso demonstrado para o planeta inteiro, em matar mulheres, crianças e anciãos, porque eles são incapazes de uma guerra pau a pau, homem a homem, contra não só o Hamas, mas todas as facções palestinas em Gaza, frente a frente, como eles são incapazes de uma guerra pau a pau, homem a homem com o Hezbollah. Eles não têm coragem e eles não têm tropas treinadas para isso. Ou seja, o que é? É um regime, basicamente é um regime de terror. Ou seja, hoje o Estado de Israel é uma entidade terrorista por definição, especialmente após esses dois, podemos falar três, né? O ataque, a destruição de Al-Shifa, com a destruição de todo mundo que estava dentro, o ataque contra um comboio humanitário que estava, pelo menos, deixar a fome iminente um pouco menos horrorosa para mais de 1 milhão de habitantes de Gaza, e o ataque a uma embaixada, que é algo absolutamente inimaginável no dito mundo moderno do século XXI. É um Estado terrorista por definição. Como a Ucrânia é um Estado terrorista? Hoje, o regime em Kiev, do jeito que está constituído hoje, e isso finalmente parece que caiu a ficha no Kremlin e no Conselho de Segurança russo. Porque há alguns dias atrás, isso é muito importante, eu não sei se isso foi noticiado no Brasil, eu acho que não. O Kremlin mandou uma documentação explícita e detalhada para Kiev, mandou uma carta com os documentos, pedindo a extradição de todos
os ucranianos envolvidos em ataques terroristas contra a Federação Russa, sabendo antecipadamente qual vai ser a resposta de Kiev. E aí, o que vai acontecer a partir disso? Vai haver uma requalificação da operação militar especial. Ela vai passar a ser chamada Operação de Contra-Terrorismo. CTO, Counter-Terrorist Operation. Ou seja, vai ser uma operação da Federação Russa contra um Estado terrorista às suas bordas. E aí a gente pode já imaginar o que isso significa em termos da escalada não só de prováveis ofensivas russas durante esse ano, ou eles metodicamente destruindo o front de 1.000 quilômetros, que ainda continua, e chegando ao ponto onde, implícita nessa modificação de operação militar de polícia, digamos, que era até agora, não era uma guerra totalmente, há uma operação antiterrorista, a decapitação dos terroristas, ou seja, a decapitação desse regime que sobrevive em Kiev. Ou seja, a velocidade da mudança no front Ucrânia-OTAN-Russa é muito mais rápida do que a impossibilidade de mudança no front Israel, oeste da Ásia, eixo da resistência como um todo, por causa da proteção exacerbada dos Estados Unidos, onde, veja bem, Leonardo e vocês todos, está chegando a um ponto quase inimaginável que até o que a gente chama de combo Biden, ou seja, quem está por trás do cadáver ambulante, os caras chegaram a um ponto onde não dá. É impossível conversar com esses malucos em Tel Aviv, nós não queremos mais, queremos uma outra coisa, que eles não sabem o que é também. Mas o que eles mais adorariam no momento é o famoso botar Netanyahu embaixo do ônibus. Que eles não têm como. Mas até eles estão perdendo a paciência, para vocês terem uma ideia de como... Como você falou, o Double Decker Buzz, né? O Double Decker Buzz. O Pepe, sobre isso é interessante notar que não apenas o Biden está largando a mão do Netanyahu, como o próprio Trump, que também teria simpatias ali por esse sionismo cristão, etc. e tal, chegou a dizer que Israel perdeu a guerra da opinião pública, né? Fez duas declarações. Veja bem, a história do Trump é super complicada, Leonardo, porque ele é essencialmente pró-sionista. Não se esqueçam. O Jared Kushner é um dos piores e mais tóxicos sionistas de toda a galáxia ali em torno do Beltway e Nova York. Jared Kushner, há alguns dias, falou em que maravilha que a gente pode ter toda essa especulação imobiliária numa Gaza vazia na frente do mar. Ele já está pensando em construir condos em cima dos cadáveres de Gaza na frente, literalmente à beira do mar. É um negócio absolutamente horrendo, ou seja, que ninguém espere nada com sentido humanitário vindo dessa gente. Agora, o fato de que várias camadas pró-zionistas americanas já estão extremamente, e aí eu vou usar um enorme eufemismo, desconfortáveis com o que está acontecendo em Gaza, porque é um negócio que ultrapassou todos os limites possíveis e imaginários, é um sinal de que essa entidade terrorista não tem mais limites e só pode ser tratada como uma entidade terrorista, que é como ela é vista pelo sul global praticamente inteiro e por vários filos de opinião pública no norte global também. Aqui, na Alemanha, na Itália, na Escandinávia, não é apenas a defesa da Palestina, é o fato de que Gaza e os palestinos como um todo estão sendo submetidos a algo que é um negócio absolutamente inimaginável no século XXI. E que todo mundo achava aquele famoso nunca mais não, está acontecendo agora, em tempo real. Ou seja, qualquer cidadão europeu ou do norte global com um mínimo de consciência crítica, especialmente as gerações mais
digamos, as gerações baby boomers de sequência, que lembram exatamente como foi o surgimento do Estado de Israel, como foi a Guerra de 67, como foi a Guerra de 73, como foi as tentativas de paz em Oslo, como foram os últimos 15 anos de apartheid state completamente desmesurado em cima da Palestina. Essas gerações, elas entendem perfeitamente que é além do inaceitável o que está acontecendo. É o inimaginável real na frente de todo mundo. Então, e aí, Pepe, esse regime terrorista, ele vai se autodestruir? Quer dizer, como é que você vê, você vislumbra, na verdade, a destruição do Estado terrorista que você menciona? Não. Então, como é que ele vai ser derrotado? Não, porque nós temos que ser realistas, né, Leonardo? No que nós fazemos, o nosso trabalho é basicamente ligado ao realpolitik. Nosso trabalho é ligado ao mundo do possível, e ao mundo do possível que pode ser atingido por diplomacia, por conversa, por todo mundo sentar na mesma mesa e discutir, que a base de relações internacionais é diplomacia. É o que nosso amigo camarada Xi Jinping fala... como é que chama? Conversas de pessoa a pessoa, né? People-to-people exchanges. Ou seja, você sentar na mesma mesa com o outro, como um todo, no sentido do Levi-Strauss, o outro, e discutir com o outro e chegar a um acordo. Essa é a base de diplomacia, sempre foi a base de diplomacia internacional, que tenta prevenir guerras. Ou, se há o caso de uma guerra, a única solução para uma guerra é diplomacia. Sempre foi. Até o Economist, Leonardo, para vocês todos terem uma ideia, o Economist dá um título real, talvez pela primeira vez em meses ou anos. A relação está no breaking point, e não é a relação de Israel com a América, é a relação de Israel com a atual administração dos Estados Unidos, especialmente. Porque a relação de Israel com Washington como um todo é de dominação, porque eles dominam os nós principais. Eles dominam o Senado, eles dominam o Congresso, eles dominam boa parte do complexo industrial militar. As empresas israelenses são adendos ao complexo industrial militar americano. Eles dominam a mídia praticamente a 95%. Agora, chegar a um ponto onde essa administração, que é totalmente não só Israel, mas pró-sionista, já não aguenta mais a demência absoluta do seu definição dos próprios americanos, porta-aviões no Oriente Médio, que é como Israel é definida em Washington. Isso prova para vocês todos que já ultrapassou todos os limites possíveis, né? Agora, Pepe, é interessante, então vamos lá. Eu cheguei a botar aqui uma matéria na tela do chefe da Guarda Revolucionária do Irã dizendo que Israel hoje respira por aparelhos. Porque realmente assim, é um Estado que está visto como terrorista por boa parte da humanidade. O projeto, né, Leonardo? O projeto inteiro. Exato. Esse projeto pode estar desmoronando. Está se impondo pela força, mas está perdendo apoio universalmente. Sim. Aí, quando a gente passa para o tema da Rússia, você falou, olha, a operação militar especial ela vai agora ser uma operação antiterrorismo, né? A sensação que eu tinha também é que a resposta russa também seria mais imediata. E a Rússia também está sendo cautelosa. Eles estão fazendo a investigação, vamos fazer, olha, a investigação não vai cometer. A Zakharova diz que a investigação não vai cometer nenhum erro. Sim. E aí depois eles vão para a resposta. Sim. Quando a resposta num país como a Rússia, quer dizer, atacado dessa maneira, você estava lá, você falou, um trauma nacional demora. Isso não fragiliza a liderança do Vladimir Putin ou não? Como é que isso... A pergunta é muito boa, Leonardo, porque os russos estão se fazendo essa pergunta. E a classe dominante em Moscou está fazendo essa pergunta, e inclusive os nexos atlanticistas de Moscou estão fazendo essa pergunta. Moscou é um universo fascinante porque é extremamente complexo. Ainda é uma cidade super ocidentalizada. Você vai jantar nos bons restaurantes de Moscou, você acha que está em Paris, em Londres ou em Roma. Tem a menor diferença. E é mais chique, até porque as pessoas se vestem ainda melhor, né? E a comida é absolutamente extraordinária. E a conversa no meio
entre essas pessoas que estão acostumadas a ir ao Ocidente, muitos deles têm propriedades no Ocidente, eles estão falando, escuta, agora a gente está sendo atacado aqui dentro. Qual é a resposta? É atacar os caras lá dentro também, na mesma medida, literalmente. E é algo que, até o atentado no Crocus City Hall, era inadmissível você ouvir desses núcleos atlanticistas em Moscou. Mas agora mudou completamente a história. A diferença é que, primeiro, começando pelo personagem principal, The Big Guy, lá em cima, ele é cauteloso e legalista. Ele jamais toma uma decisão impulsiva. Jamais, jamais. E isso, gente que o conhece próxima a ele, reitera. E um dos que reitera indiretamente é o Lavrov, que se encontrou conosco no fim, durante a Conferência Multipolar. A gente teve uma reunião, 10, 12 pessoas, com Lavrov, que incrível, ele tirou quase 2 horas da agenda demente dele para sentar com a gente e responder às nossas perguntas e tomando notas. Ele, indiretamente, ele reitera essa posição extremamente cautelosa e extremamente calculada de tudo que o Putin faz. E ele, como melhor diplomata do mundo e o chefe da diplomacia russa, ele segue estritamente esses parâmetros. Lavrov jamais solta adjetivos inconsequentes ou absolutamente imbecis, como os americanos o tempo todo, incluindo Blinken, começando pelo cadáver da Casa Branca, passando pelo Blinken e Sullivan, etc. Todos eles. Eles são muito mesurados, eles são muito bem educados, são mesurados, eles seguem as regras internacionais clássicas. Pepe, você conhece esse ditado aqui, desculpa, do Luciano Abruzzo, ele está dizendo, russo não come mel, mastiga abelhas. Nunca tinha ouvido isso aqui. Não, ele mastiga abelhas e aí ele dá um shot de vodka para descer a abelha melhor, não? Isso aqui é muito bom. Será que eles vão mastigar abelhas? Diga, Pepe. Uau! Olha, a minha admiração é evidentemente extrema cada vez que eu os conheço melhor. Por exemplo, eu já passei 6 meses na Rússia desde o ano passado. Em 6 meses você começa a entrar mais fundo num estado de civilização e em costumes pessoais. Você aprofunda amizades com seus amigos, eles te contam coisas mais pessoais da vida deles e da vida na Rússia. Então, é um aprendizado constante. Eu me fascino com o fato que, na minha idade, eu aprendo como se eu tivesse 18 anos e estivesse na escola, literalmente. E isso é sensacional. E a minha admiração, que antes era uma admiração artística, literária, musical, ela está começando a virar uma admiração pessoal por qualidades pessoais da alma russa, que é uma coisa que você vê retratada, por exemplo, no romance do Tolstói. Uma outra coisa é você estar conversando com um russo que ele é a personificação do personagem que você leu no Tolstói antes, entende? E eles são muito sérios, Leonardo e vocês todos. Eles têm uma visão de relações pessoais e de relações interpessoais, e inclusive de relações internacionais, é uma coisa moral, é uma coisa de filosofia ética. É super sério. Aquele famoso clichê de que um russo, quando vira seu amigo, é um amigo para a vida inteira, não há a menor dúvida. E parece que foi o seu amigo durante toda a sua vida pregressa também. Não é uma questão de eles se abrirem como os latinos, em diversas latitudes, se abrem muito facilmente. Não. Para você quebrar aquela casquinha russa, demora um certo tempo, mas depois eles falam com você com uma franqueza absoluta. Mesmo que eles não desvelem tudo por trás deles, mas a franqueza, quando você faz uma pergunta séria, eles têm uma resposta de 5, 10 minutos seríssima também. Então, tudo isso está personificado por esses, digamos, esse núcleo que comanda a política interna e externa da Rússia hoje. Não é só o Putin, é o Patrushev, é o Medvedev, que agora se auto-erigiu como o lobo
entre todos eles, e aí o Medvedev vai no Twitter X agora e solta os cachorros de uma maneira que, evidentemente, o presidente não pode falar, ou o Lavrov não pode falar. Mas como o Medvedev é um dos membros do Conselho de Segurança, foi ex-presidente e tem carta branca para qualquer coisa, ele agora fala diretamente. E ele agora está falando diretamente. Tem que ir em Kiev decapitar esses caras. Que é o sentimento né, perto dele, é o sentimento da população, Leonardo. E agora, antes não era, mas agora é o sentimento da população, depois do Crocus City Hall, e a população já está se preparando, eles mesmos, e mesmo vindo do poder, mas as pessoas já comentam entre elas que os atentados terroristas vão continuar. Porque a única estratégia que sobrou... Esse post dele no X que você está mostrando é um dos melhores. Exatamente, ele fala, vamos ligar... Aguenta aí, bastardos. Não está demorando. Aí. Não está demorando. Quando começa a demorar, isso não perde a credibilidade, que é o ponto inicial que eu tinha colocado. Quer dizer, veja bem, as respostas russas jamais elas são o que a CIA espera. Primeira coisa, e que os americanos esperam. Geralmente elas são assimétricas. Em certos casos, a assimetria demora, inclusive, algumas semanas ou até meses, mas ela vem e ela é inexorável. O X da questão principal, depois do Crocus City Hall, ele foi dado por duas cenas. Eu vou dar duas ceninhas para vocês do que aconteceu na semana do... Foi agora há pouco, né? É incrível. Imagina, nossa, faz exatamente 2 semanas. Crocus City Hall. 2 semanas, exatamente. A primeira foi o Patrushev, o secretário do Conselho de Segurança. Ele estava saindo de uma reunião, tinha os repórteres russos, veio uma pergunta rapidíssima. E aí, foi a Ucrânia? Não, e aí? Foi o ISIS ou foi a Ucrânia? O Patrushev, mal olhando para a câmera, andando ainda, a câmera pegou ele passando, e um ligeiro sorriso esboçado, ele falou, Ucrânia em russo. Claro, Ucrânia. Claro, Ucrânia. A segunda ceninha, alguns dias depois, 2 dias depois, se não me engano, Alexander Bortnikov, o chefe do FSB, que é o sucessor da antiga KGB. Ele nunca fala ao vivo, Leonardo e vocês todos. Ele nunca dá entrevista, ele nunca aparece. Ele é se isso fosse uma série da Netflix, é aquele cara que só aparece na última cena, de perfil, sabe? Cinza negro. Ele finalmente deu uma entrevista ao vivo para um repórter da Rossiya One, na TV russa número 1, canal número 1, todo mundo assiste. E aí, é a primeira vez que ele dá uma entrevista detalhada, ou seja, deve ter tido quase 5 minutos, o que no caso do Bortnikov é como se ele tivesse falado o dia inteiro. E ele falando, olha, a gente já estabeleceu a sequência, nós já estabelecemos os perpetradores, que foram apreendidos, vivos, e agora vão ser todos, já estão na cadeia e vão continuar na cadeia, né? E estamos chegando aos mandantes, que é justamente o que o Putin disse. O que nos interessa é o cliente. Linguagem do próprio Putin. Nós queremos saber quem foi o cliente da história toda. E o Bortnikov basicamente disse, nós estamos chegando. E tudo aponta para os clientes para quem a gente achava que era mesmo. Ou seja, você tem o chefe do FSB falando para toda a nação russa que eles já têm a rede inteira, que eles já sabem quem comandou. O que a população russa vai querer? Vai lá e decapita esses caras. O que isso significa se eles fizessem isso, Leonardo e vocês todos? Seria um sinal de uma guerra quente Estados Unidos e Rússia, que é o que os americanos temem e o que os russos não querem. Existe um limite, e esse limite vem não dos tontos em torno do combo Biden, vem do Pentágono, vem dos generais russos, vem de algumas
digamos, algumas entidades invisíveis na costa leste, entre o Beltway e Nova York, que sabem o que isso pode significar se houver uma guerra quente, e falam, não, peraí, tem um limite nessa história. Então ninguém quer uma guerra quente, ninguém racional dos dois lados quer uma guerra quente. Assim como a resposta russa, veja bem, esses atentados terroristas contra instalações russas e contra a frota do Mar Negro. Os russos sabem perfeitamente de onde vem a inteligência aérea e de satélite que é depois passada para os ucranianos. Vem de aviões americanos e ingleses estacionados na Romênia, que saem, dão uma volta em cima do Mar Negro, coletam toda a inteligência e passam a inteligência para os ucranianos, e os ucranianos soltam os mísseis Scalp ou Storm Shadow ingleses contra as instalações, contra a frota do Mar Negro. O que os russos deveriam ter feito já? E aí muita gente está fazendo a mesma pergunta. Por que você não destrói essas porras desses aviões escuta em cima do Mar Negro? Porque aí você está diretamente um casus belli de uma guerra contra a OTAN. Ou seja, eles não querem uma guerra contra a OTAN quente. Eles querem desmilitarizar a OTAN. A agenda é completamente diferente. Tem as duas vertentes básicas da operação militar especial desde o começo. Leonardo e vocês todos, a gente tem que estar repetindo essa história o tempo todo, porque não mudou a estratégia russa. Desmilitarização, não só da Ucrânia, como da OTAN. Está andando, está em progresso, fazendo grandes progressos. 2, desnazificação da Ucrânia. Está andando e está fazendo progresso também, porque esse monte de ucranianos que estão sendo literalmente dizimados no frontline são neonazis, criptonazis, aspirantes a nazis, doutrinados por nazis, diversas gradações de neonazis ucranianos, com lavagem cerebral, a maior parte dele com lavagem cerebral. Ou seja, é uma campanha de desnazificação. O problema é que, para fechar essa campanha, você tem que cortar a cabeça da cobra, que está em Kiev. E que é isso que eles estão, digamos, postergando, mas já dando sinais, via Medvedev, por exemplo, de que é inevitável. E sabe qual vai ser a data-chave? Já tem a primeira data-chave. As eleições canceladas pelo cocainômano em Kiev, que deveriam ter sido na semana passada e foram canceladas. Ou seja, o regime de Kiev, a partir desse momento, já é um regime ilegal. Totalmente já é uma ilegal. ditadura, né? É uma ditadura. É um regime absolutamente ilegal, é uma ditadura. Número 2. No começo de maio, entra em ação um novo governo russo. Ou seja, a gente está naquele interregno, vocês no Brasil sabem muito bem, entre a eleição do Lula e a posse do Lula tem o interregno. O que está acontecendo na Rússia no momento é o interregno entre a reeleição de Putin com 87% e a posse do novo governo russo, que vai ser depois do dia da vitória, 9 de maio. Vai ser no começo na segunda semana de maio. Aí, Lavrov, veja bem, o legalista Lavrov, gentleman, principal ministro das Relações Exteriores do planeta, já falou diretamente, olha, pode ser que a partir de maio não tenha mais nem que lidar com o Zelensky. Isso é um sinal sensacional. Ou seja, a Federação Russa se dá ao direito, a partir do novo governo empossado, de ir lá e decapitar o regime. Ilegal e terrorista, ainda por cima. Ou seja, com todas as evidências coletadas de ataques terroristas por essa banda de Kiev, onde entra tudo, autorização ou não autorização de Zelensky, ataques organizados pelo SBU, a inteligência deles, ataques organizados pelo GUR, a inteligência militar deles, tudo junto, separado, não interessa, está tudo documentado pelos russos e eles mandaram para Kiev e disseram, olha, a gente sabe tudo que vocês fizeram aqui. Pegando o que você acaba de falar, sim. E você mencionou que os Estados Unidos gostariam de jogar o Netanyahu debaixo de um ônibus, eles também gostariam de jogar o Zelensky a esse momento? Será que não é hora de jogar sem o dúvida, debaixo Leonardo. Mas não tem a menor dúvida, especialmente porque Zelensky agora é indefensável
até para a opinião pública americana. Vocês todos sabem que o mantra número 1 do totalitarismo liberal liderado pelos Estados Unidos é a diferença entre democracias e autocracias. Ou seja, todo mundo que não é eleito em eleições democráticas legítimas ou, em grande parte, ilegítimas ou roubadas, é um autocrata. Aí vem a lista dos autocratas que vocês conhecem muito bem. Xi Jinping, Raisi no Irã, Putin, Kim Jong-un na Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, tem toda a lista dos inimigos do império. Como você vai defender uma ditadura e um regime ilegal, e ainda por cima cometendo atos terroristas na frente do planeta inteiro em Kiev? Não tem mais, não tem como. Ou seja, essa já é a razão número 1 para jogar embaixo do ônibus. As outras razões é que ele não, o cliente não entregou a mercadoria. Qual era a mercadoria? Ganhar a guerra no terreno contra a Rússia. Está perdendo desgraçadamente em todos os sentidos, e até o último ucraniano, né, Leonardo, vocês todos. A gente tem que lembrar o tempo todo. Essa é uma guerra até o último ucraniano. Ou seja, eles estão recrutando o regime está matando os seus próprios cidadãos. E tem histórias dramáticas, né, Pepe? De adolescentes que tentam fugir, aí são agredidos, espancados, é uma situação terrível. Isso é um negócio completo, mas é uma demência similar à demência dos psicopatológicos bíblicos em Gaza. São espelhos. São espelhos. Pode ser que a gente esteja se aproximando de um momento da possível derrota dos dois, né? Tanto o Netanyahu sendo largado, quanto o próprio Zelensky. Mas isso não muda nada, Leonardo. Não, mas eu queria só trazer um ponto que é o seguinte. A Rússia foi muito solidária em relação ao Irã depois desse ataque, né? E você sempre falou aqui, quer dizer, que em relação a Israel, a Rússia também adota muita cautela, por conta de ligações históricas. Complicadíssimo, tudo. Não, eu sei, mas nesse caso do ataque ao consulado lá no Irã, a Rússia liderou a reação, inclusive na ONU, enfim. Claro. E o Irã está nos BRICS também. Como é que você está vendo agora? Mas isso é o mais importante. Leonardo, você tocou no ponto-chave, que foi o que eu conversei ontem com o George também. Uhum. E vários comentários disseram, você foi o único que fez essa ligação. Não, acho que outros também fizeram. Foi um ataque contra os BRICS. Isso é super. Foi um ataque contra o Brasil também. Foi um ataque contra os BRICS. O Irã é membro dos BRICS e membro da Organização de Cooperação de Xangai. Isso é brutal. Ou seja, eles se dão o direito de atacar qualquer embaixada de qualquer país membro da principal organização multipolar que está tentando construir o mundo multipolar. E a partir da cúpula de Kazan em outubro vai ser BRICS, não vai ser BRICS 10, vai ser BRICS 14, 15 ou BRICS 16. E todos os 30 que estão na fila. Ou seja, é a grande organização multilateral contemporânea e do futuro próximo. Ou seja, nenhum dos países que são membros dos BRICS agora pode ter certeza que tem uma embaixada inviolável se o regime em Tel Aviv tiver um chilique. Mas isso é de uma gravidade extrema. Então, não é por acaso que a reação da Rússia foi extremamente forte e passando um recado, porque eles têm muitos canais com Israel. Não só por causa da diáspora Rússia e pós-soviética que vive em Israel, tem 2 passaportes, não só por causa da importância do lobby israelense e sionista dentro da Rússia, é uma relação extremamente complicada. Mas os russos têm o cacife suficiente de pegar o telefone e falar, escuta, vocês ultrapassaram todos os limites. Vocês querem que a gente largue vocês? Ou vocês querem que a gente ataque vocês na Síria, por exemplo? Vocês querem que a gente expulse vocês definitivamente e vocês não vão conseguir fazer mais nada contra a Síria, para não falar contra o Líbano e o Irã? Ou seja, esses dementes em torno desse gabinete literalmente genocida de Netanyahu, eles não vão ouvir isso. Mas alguns políticos israelenses um pouco menos dementes, digamos, eles entendem a mensagem. E não é à toa que tem como é que chama?
um combo ante esse atual governo Netanyahu e extremistas, que é a atual administração. O problema é que como você vai derrubar Netanyahu e esse gabinete? Ele vai até o fim. Ele vai adotar uma operação, uma opção sanção, se for o caso, algo que a gente já discutiu várias vezes, porque ele sabe que se essa guerra não se prolonga e não acontece absolutamente nada, ele sendo expulso do governo, ele vai direto para a cadeia. Ele sabe disso. A carreira política dele acaba no momento que ele sai do governo. Então, ou seja, como é um cara que não tem nada a perder, literalmente, a única coisa que ele tem a perder é a sua liberdade, vai para a cadeia. E ele não tem mais limites, literalmente. E a população israelense, ela não é só, digamos, refém do Netanyahu. O principal dado, que é uma coisa que aterroriza todos nós que acompanhamos essa história, pelo menos 75% da população inteira de Israel apoia o genocídio em Gaza. Ou seja, é um Estado cuja população é uma população terrorista também. Se isso for o caso, eu prefiro deixar isso pairando no ar. Se isso for o caso, só tem uma solução, né? Contra esses caras. Eu não preciso nem dizer qual é. É um negócio absolutamente aterrador. E é aterrador para a diáspora judia esclarecida pelo Ocidente inteiro, que o índice, digamos, de inconfortabilidade deles ultrapassou todos os limites também, que é absolutamente indefensável. Eles são críticos, mas eles são críticos muito polidos. E agora eles não podem nem mais ser críticos polidos, porque não há mais limites em nenhum sentido. E isso vai se reverter em verdadeiro antissemitismo pelo mundo inteiro a curto, médio e longo prazo. Porque muita gente, pelo planeta inteiro, pelo sul global, vai fazer uma ligação direta entre muitos representantes da diáspora judia que não concordam absolutamente com a demência do governo Netanyahu, com o zionismo exacerbado desse atual gabinete em Israel. Ou seja, se você vê, tem análises no oeste da Ásia que são extremamente finas, de, por exemplo, think tanks do Hezbollah, da Universidade de Teherã, sírios, ministros sírios, que eu já tive oportunidade de conversar em diversos fóruns, especialmente na Rússia e tal. A análise deles é muito semelhante a essa análise dessa matéria que saiu no Cradle essa semana de cozinhar o sapo em água fervente. E o sapo não está percebendo que ele vai se auto-exterminar. Eles estão chegando cada vez mais a esse ponto. A demência exacerbada e essa mistura de arrogância extrema e de genocídio que eles acham que eles podem fazer qualquer coisa que ninguém vai contestá-los, é o que vai terminar levando a sua derrocada. Ou seja, é mais um exemplo da ubris grega em ação, né? Os gregos conceitualizaram tudo há 2.500 anos, né, Leonardo? A gente só faz reciclar o que os caras pensaram há 2.500 anos. Então dá para a gente voltar ao comentário aqui de um telenauta que diz o seguinte, quer dizer, vamos vencer o império decadente. Quer dizer, essa perspectiva de superação da ordem imperialista está colocado. A Sim. Estela colocou assim, na minha mente humanista, quem sabe simplista, Israel não pode mais existir, devem aprender a conviver com todos e qualquer povo. Né? Mas para eles é impossível. É ótima a observação, porque para o zionismo exacerbado, que agora está representado por este gabinete e pelo genocídio que eles estão perpetrando em Gaza, todo o outro como um todo, e aí eu coloco o outro como o conjunto de civilizações global, são inferiores. É demente, mas todos são inferiores a eles. Eles são os escolhidos, eles têm o Deus guerreiro Yahvé, que guerreia todo mundo e que tem que aplastar todo mundo, eles têm razão sempre e todos os outros têm que se submeter à sua vontade. E são inferiores, começando pelos cristãos, hein? Muito mas importante. eles estão conseguindo derrotar, Pepe, vamos dizer assim, 50 anos de propaganda após a Segunda Guerra Mundial.
Já foi derrotado. 70 anos. Sem dúvida nenhuma. Toda a construção mediática e de relações públicas de Israel como vítima, de Israel como uma criação para suplantar o trauma do Holocausto, etc., desabou. Exatamente. Desabou completamente. Pelo menos, bom, não desabou em diversos núcleos do Otanistão, né? Mas isso é uma minoria absoluta. Desabou em 90% do planeta já, ou seja, o planeta quase praticamente inteiro. E no sul global inteiro, sem dúvida nenhuma. Hoje a ONU, na verdade, condena Israel, o Conselho de Direitos Humanos, por crimes contra a humanidade. Sim. Quem vota contra, Estados Unidos, Alemanha. A Alemanha realmente é uma situação... A Alemanha... A Alemanha merece 200 anos de psicanálise, né, Pepe? Para explicar. Nossa, a Alemanha, nem com um exército de Lacans eles vão superar. Tem que ter um exército de Lacans na Alemanha, é isso aí. Ô, Pepe, você falou o seguinte, quer dizer, que esse ataque do Netanyahu ao Irã foi um ataque contra os BRICS e todos os países do BRICS estão ameaçados, inclusive o Brasil. O chanceler israelense ataca pessoalmente o presidente Lula no dia de hoje. Ainda? Não, porque na verdade é o seguinte, quer dizer, o Lula estava num evento e falou assim: essa guerra em Gaza já matou 12 milhões de crianças. Ele ia falar 12 mil crianças e falou 12 milhões. E aí eles ficam explorando preconceitos. Foi um lapso, exatamente. Aí ele fez uma postagem assim: deveria haver uma lei proibindo, né, que pessoas que não sabem contar chegassem à presidência. Mas esse vagabundo tinha que ser expulso do Brasil. Exatamente. Esse vagabundo para criticar um presidente nesses termos. Exatamente. Eu acho que o Brasil pode estar perto de um rompimento de relações com Israel também. Você acha que a gente vai ver esse isolamento completo diplomático de Israel em pouco tempo? Quer dizer, países rompendo relações, isso pode entrar no horizonte diante do que está acontecendo e do que aconteceu hoje no Conselho de Direitos Humanos? Hoje teve um sinal positivo, entre aspas, os Emirados Árabes Unidos romperam relações com Israel. E sabe o que isso significa, Leonardo, e vocês todos? Super importante, que é algo que a gente já conversou alguns meses atrás. Vocês devem lembrar do corredor econômico chamado IMEC, do qual os dois dos principais atores eram Israel e Emirados Árabes, além da União Europeia, da Arábia Saudita e da Índia. Está morto. Esse corredor econômico, que era uma invenção americana, mais uma delas, tipo uma concorrência lateral contra as novas rotas da seda chinesas, e colocando Israel numa posição essencial em termos de entreposto comercial entre a União Europeia, os países árabes e a Índia, morreu. E olha que o Sheikh Zayed, Mohammed bin Zayed, ele sempre tinha as suas caidinhas por Israel, hein? Até esses caras, veja bem, estão percebendo, porque aí a opinião pública deles, a opinião pública nas terras do Islã inteiras, mas é brutal. Se fosse pelo grosso da população das terras do Islã, a gente está falando de quase 1,5 milhões de pessoas, seria delenda Israel, sem dúvida. Você pergunta isso na rua? Nossa, essa semana teve uma conferência sensacional em Sana, no Iêmen, uma conferência sobre a Palestina. Eu tive a honra de mandar eles me pediram uma mensagem em vídeo, e eu tive a honra de mandar uma mensagem em vídeo que foi exibida e traduzida em Sana, no Iêmen. É muito legal, você está falando com a elite política do Iêmen, sensacional. E depois, um dos meus contatos me disse que durante os 4 dias da conferência, o tema principal era esse: o que fazer na prática para desmembrar esse abraço de urso, literalmente, que Israel tem em cima do Ocidente. E na minha mensagem, basicamente, eu disse para eles: olha, ninguém está fazendo mais do que vocês. Vocês fizeram um movimento. Vocês fecharam o Bab el-Mandeb e o Mar Vermelho para
todos os navios israelenses, todos os navios ocidentais que estavam indo para portos israelenses comerciar com Israel, e vocês viraram de ponta cabeça um corredor econômico e relações geoeconômicas num lugar absolutamente crucial de entroncamento do planeta. Ninguém fez mais do que vocês sobre isso. E eles disseram, mas mesmo assim ainda não é suficiente. Implicando de que o mundo árabe poderia fazer algo mais. Mas não vai fazer. Sabe que a Arábia Saudita não vai fazer algo mais, que o Egito não vai fazer algo mais, que os Emirados Árabes não vão fazer algo mais. No máximo, cortar relações, mas não é suficiente. Atos práticos, Hezbollah com Israel na fronteira, do sul do Líbano, e Ansarullah e os Houthis basicamente bloqueando um corredor econômico marítimo e virando de ponta cabeça com a boa parte do sistema internacional de comércio. E um país que foi atacado, bombardeado durante anos por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, com os Estados Unidos por trás e com os Emirados parte, até uma hora que os Emirados falaram, não vai dar, essa história não vai dar em nada, vamos cair fora. Eles caíram fora antes do cessar-fogo entre Riad e Sanaa. E quando teve o cessar-fogo, isso provou basicamente que os iemenitas ganharam a guerra contra uma coalizão gigantesca armada até os dentes. Ou seja, você não brinca com esses guerreiros ancestrais, né, Leonardo? Você não brinca com Iêmen, você não brinca com os cossacos. É bom não brigar com os mongóis, nunca. É isso. Bom, Pepe, acho que foi um bom esquenta aqui. Você vai ter 4 conferências aqui no mês de abril. Eu tenho muito o que falar para vocês no Brasil. Muito. E eu quero dar detalhes, eu quero dar exemplos. E, especialmente, eu quero ouvir as perguntas de vocês. Isso, né? Semana que vem a gente divulga todo o roteiro, vai ser bem legal. Pepe, obrigado. Eu vou fazer depois um corte dessa entrevista aqui. Muito obrigado a você, muito obrigado a vocês todos e até já. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.